como eu estou fazendo as coisas e vendo. Às vezes tem comentários desagradáveis, mas está tudo certo, porque cada um de nós tem uma vida que merecemos. E eu hoje escolhi passar para vocês, e esse aprendizado serve para mim também, porque quando nós transmitimos conhecimentos, informações, a gente aprende muito mais, porque a gente aprende, é uma das formas de a gente aprender ensinando, isso é extraordinário. A gente aprende por observações, ensinando, repetindo, ou seja, por diversos motivos. Então, hoje, graças a Deus, eu estou tendo esse privilégio de estar levando, passando essas informações, esses conhecimentos que eu aprendi ao longo da vida. Eu sei pouco, mas o que eu sei, eu já estou transmitindo, porque não adianta você ficar esperando para fazer algo extraordinário, achar que você vai ficar 100%, porque ninguém vai conseguir alcançar esse êxito. Então, comece com o que você tem, do que você está, aos poucos. As conquistas são realizadas nas pequenas atividades e ao longo nós iremos aumentando o nível de conhecimento, de experiências, de network, enfim, uma série de transtornos. Então, eu escolhi nesse vídeo 5 aprendizados, 5 lições valiosas para despertar um pouco daquelas pessoas que já estão no processo do andamento e para aquelas que queiram também comece a ter uma visão diferenciada, olhar com mais cuidado, sem críticas, sem a aprovação das pessoas, porque mais cedo ou mais tarde isso vai servir para você. Porque na fase da vida, tem fases que nós não queremos aprender, que nós não queremos uma profissão, que nós não queremos estar junto de algo, de alguém, mas com o tempo isso vai mudando de figura e aquilo que não era importante para você lá na frente se torna. E se você for uma pessoa que ficou criticando, reclamando, depois você vai ter que engolir seco e talvez também ouvir de algumas pessoas que você falou algo que não deveria ter falado. Então vamos planejar tudo no silêncio, ali na escalada, ninguém precisa saber, nós não viemos ao mundo para nós ser exposto a vários processos, Deus nos colocou aqui para nós cumprir a nossa missão e vamos fazendo da forma na qual Ele nos colocou aqui, e aí lá na frente os seus resultados vão aparecer de uma certa forma extraordinária. Assim como você planta aquela semente, que lá naquele processo não tem assim, você vê, mesmo olhando para aquela semente, você se faz aquela pergunta: será que essa semente transformará naquela gigante árvore? Porque já tem uma ao lado, e aí, por incrível que pareça, ao longo dos anos, com o passar do tempo, no momento certo, porque tudo no seu tempo, aquela árvore se tornará gigante quanto aquela, e talvez substitua, porque nós estamos passando por uma jornada, por uma caminhada e por um processo, um substituindo ao outro. Então, nesse processo, em tudo isso que vem acontecendo, eu hoje escolhi essas lições. E eu quero falar para vocês sobre a primeira lição é: a sua mente foi criada para a sobrevivência e não para ser um vencedor, ou seja, para vencer. Porque se você analisar, se você refletir, tudo que nós vamos fazer, a nossa mente, ou seja, uma voz interna vai nos sabotar, ela vai tentar nos sabotar, dizer que você não consegue, dizer que só tem sorte na vida as pessoas que já nasceram com dom, são as pessoas que estão presas ali dentro do quadrado, dentro das zonas, dentro das crenças limitantes, e isso não foi assim que você aprendeu ali naquele cotidiano, isso é herdado dos seus antepassados, e não foi por maldade, foi pelo processo da sobrevivência, desde lá do período das cavernas, desde o início do surgimento da humanidade, o cérebro gosta de ficar na zona de conforto, ou seja, gastar o mínimo de energia possível. Aquelas pessoas que desafiam também podem passar por diversos transtornos, correr vários riscos,
E também é o processo pelo qual eu venho falando. O cérebro gosta de conforto, gosta de estabilidade e gosta de segurança. E com todos esse processo e com essa voz te tentando sabotar e com as pessoas que você busca aprovações falando da mesma forma, as suas voz interna com as mensagens das pessoas à sua volta vão praticamente ser iguais e você começa a acreditar nisso. Só que é o seguinte, lá na frente você vai ver que você poderia ter feito diferente, ter alcançado algo extraordinário, como você visualiza outras pessoas. E aí você fica, de uma certa forma, querendo ter conquistado aquilo que as outras pessoas conquistaram, mas você não fez o que era para ter feito naqueles momentos. Talvez você estava ocupado, tinha visões diferentes, a sua fase era outra, escolheu plantar uma semente que realmente não germinou, porque tudo precisa passar pelo conhecimento. Nós precisamos conhecer se o solo é fértil, se o solo vai ter acidez. Nós precisamos tirar esse processo para que aquela árvore produza. Mas se você plantar em qualquer lugar e não cuidar, não vai ter resultado. É o que acontece hoje com grandes famílias, os pais colocam os filhos ao mundo, não dão processo educacional, não orientam e as distrações da vida são muito grandes. As distrações da vida é muito grande, leva nós para outros níveis, para outros locais, ou seja, passamos por uma série de transtornos, principalmente nesse processo educacional, porque justamente essa sobrevivência, essa zona de conforto do nosso cérebro deixa a desejar essas situações. Então, o que que hoje acontece dentro dessa realidade? Nós precisamos estar empenhado com foco e determinação e ter foco naquilo que nós iremos fazer. Mas se a gente deixar, o nosso cérebro vai levar para aquela zona que lá é muito confortável. Imagina, às vezes você não tem habilidade ou você não tem esse hábito de fazer uma corrida, uma caminhada, e você resolve fazer isso. Os primeiros dias, o seu corpo vai estar doendo, vai estar machucado, e o cérebro mandando a mensagem que você não vai suportar, ou seja, a sua mente te sabotando. Mas se você passar por esse processo, vencer essas dificuldades, até treinar, até se tornar, com certeza você vai ter resultados lá na frente. Então, nesse processo, você vai se tornar uma mente vencedora. E aí também, a partir desse momento, como o seu cérebro foi treinado para isso, se você não destreinar ele, ele vai continuar fazendo, porque na vida é assim. Vamos aos exemplos. Se você, por exemplo, chega na sua casa, você dorme todos os dias até 10 horas da manhã. Você é confortável, só acorda 10 horas da manhã, seu cérebro, sua mente está adaptada com essa realidade. Só que um dia você resolve acordar 5 horas da manhã. Nesse dia, nada vai prestar, porque você vai estar cansado, a sua mente vai te sabotar, para que você possa todos os dias levantar às 10 horas, como é acostumado. Mas se você treinar por um período, fazer o processo ali da readaptação, fazer o processo da reprogramação mental, você vai ver que logo você está acordando às 5 horas da manhã e seu dia vai ser o produtivo, o tanto até melhor do que aquele período que você acordava às 10 horas. Porque também nós temos que analisar que tem pessoas que é mais produtivo durante o dia, ou seja, pela manhã, outro mais pela tarde e outros pela noite. Então, isso é o que muitas pessoas chamam de dom, mas também outro para nós, para as pessoas que estudam sobre o desenvolvimento humano, é sobre você ter a habilidade, ou seja, seus pontos fortes. Então, nós precisamos, de uma certa forma, escolher
nos pontos fortes e agregar, fazer algo melhor com esses pontos fortes, porque nós teremos um resultado extraordinário, melhor e mais rápido. Imagina, muitas pessoas ficam querendo transformar os seus pontos negativos em pontos fortes. Isso vai acontecer. Olha, com muito tempo, com muito treinamento, você vai ter alguns resultados que até possa se surpreender, mas não nunca quanto você já tem os seus pontos fortes, que é o que chama de dom. Ou seja, você contrata para fazer uma construção na sua casa um predeiro que ele tem o dom para aquilo, nasceu justamente para ser predeiro. E aí você vê que ele está fazendo aquela construção tranquilamente, como se ele estivesse fazendo algo que seria muito importante para ele. Já você contrata esse outro profissional com a mesma função, mas ele nasceu para outras finalidades, com outros dons, com outros talentos. Mas, por uma certa forma, ele foi interrompido em algum meio e está ali trabalhando de predeiro, porque para meio da sobrevivência. Você vai olhar para aquela pessoa, ele até consegue fazer aquela construção, mas é com dificuldade, não tendo confiança no que está fazendo. Assim, é para outras coisas, isso serve para dirigir, isso serve para os estudos, para depender das disciplinas. Ou seja, nosso cérebro precisa desse treinamento. Aí é onde entra o papel dos pais extraordinário. Escolhem, muitos pais escolhem as profissões dos filhos e aí os filhos vão se frustrar. E quando é um pai extraordinário, através de perguntas, chega à conclusão, chega a descobrir quais são os dons daqueles filhos e investe tempo, recurso financeiro, se necessário for, para que aquele filho almeje e alcance aqueles sonhos. Então, todos nós temos os sonhos. Muitas vezes nós não precisamos falar, temos que agir em silêncio, porque a partir do momento que a gente fala algo que nós queremos alcançar, um sonho, por exemplo, o nosso cérebro, como ele gosta da zona de conforto e ele entende que você está feliz naquele momento, ele já fala da seguinte forma: essa pessoa está muito feliz, provavelmente ou já conquistou esse sonho. Ou seja, tinha um sonho de construir uma casa, antes de colocar o primeiro tijolo, já anda falando para as pessoas que a casa praticamente está construída. E aí, o seu cérebro, assim como o meu, gosta do processo da sabotagem, vai entrar no processo do repouso, como se dizendo para você que você já conquistou. E com o passar do tempo, essa motivação vai acabar, porque motivação é igual banho, tem que renovar todos os dias. Se a gente não renova, logo aquilo vai acabar. É assim ou não é? Às vezes a gente tem um sonho, um projeto, imaginem fazer, mas o tempo vai passando e aí aquela desmotivação vai ficando para trás e nós não conseguimos alcançar êxito na vida. Então, planeje em silêncio, fique ali tranquilo e alcance os seus resultados. Quando você pensa que não, a sua construção já está feita. Aí é o momento de você agradar, ou seja, contribuir com o seu cérebro, porque o nosso cérebro precisa dessas comemorações. É a hora de você ir lá e fazer a inauguração, inaugurar aquela obra que você fez, que o seu cérebro vai dizer: esse sim, saiu da zona de conforto, enfrentou as dificuldades, ou seja, removeu as pedras, as rochas que estavam pelo caminho e conseguiu alcançar os resultados. Agora é a hora dessa pessoa, ou seja, desse cérebro, ou seja, dobrar a meta em busca de novas realizações. Porque cá entre nós, aquilo que nós sonhamos, que é o sonho da nossa vida, a partir do momento que nós iremos, ou seja, conquistamos, aquilo se tornou a coisa mais natural do mundo.
nós precisamos almejar algo maior. A vida é assim, é fase, às vezes a gente tem que mudar de rota por uma série de transtorno, mas desistir jamais em busca dessas realizações, desses objetivos, dessas qualificações. Então, tudo isso é importante. Então, vamos sair do processo da mente da sobrevivência para uma mente vencedora. Mas, para isso, nós precisamos de treinamento, de dedicação, foco e persistência, principalmente o foco. A gente tem que ter o foco e tem que ter a disciplina, a motivação. Nunca deixar que aquela motivação ela te domine, passe por cima de tudo isso. Mas isso, se você começar a falar para as pessoas, com certeza todo esse processo vai desmoronar. Ou seja, o seu prédio vai cair, igual você tendo aquele processo lá de uma gotinha de água todos os dias, vai chegar um certo momento que o solo vai ceder e a sua construção vai ser comprometida. Então a gente precisa passar por todo esse processo, usando a inteligência emocional, usando a criatividade, passando por vários aprendizados. Se for preciso se afastar de algumas pessoas, de alguns lugares, o faça, porque muitos lugares não vai ter o valor na qual você almeja e você deseja. Então a gente precisa romper. Assim como uma criança, quando está lá dentro do ventre da mãe, vai, vai chegar um momento que ela precisa sair de lá. Por quê? Porque aquele foi um local apropriado, um local ali aconchegante, teve todos os seus nutrientes necessários, enquanto no tempo exato. Chegou o momento da saída, é preciso sair. Assim é a nossa vida. Vai ter um momento que nós temos que deixar pessoas, coisas, objetos para trás. Ou você quer acumular tudo na sua mente, acumulando, ou seja, as suas gavetas com coisas desnecessárias. A nossa mente precisa ser treinada, precisa ser regada, igual aquela planta que você planta lá no seu jardim, para que ela possa dar frutos, nós precisamos cuidar. Então, é uma parte invisível. Muitas pessoas a não valorizam, porque acham que quando as coisas quiserem as coisas vão acontecer num passo de mágica. E não é assim. Se você não plantar, você não vai colher. Quem colhe sem plantar são os passarinhos, são as árvores, são os outros animais que vivem das migalhas. Ou você vai ficar esperando a migalha da vida. Se você for uma pessoa de uma mentalidade de mais de sete fixa, você também vai ficar igual essas espécies, esperando as migalhas da vida. Nós estamos dentro de um sistema alienados, onde a maioria das pessoas estão alienadas a um sistema prejudicial, que naquele momento é maravilhoso, são dopaminas baratas, e lá na frente isso vai trazer um reflexo muito grande, como já vem acontecendo na vida de algumas pessoas. Mas como as pessoas são desavisadas e são treinadas para isso, porque os nossos representantes, o treina, eles sabem quais são os pontos, porque eles estudaram para isso, eles sabem aonde são as dores dessas pessoas. E as dores começam principalmente pelo estômago. E aí, uma barriga vazia é capaz de alienar qualquer sistema que lá na frente é prejudicial. Então, é essa reflexão, longe de politicagem, mas hoje, se vocês e eu abrir a mente, nós possamos alcançar algo extraordinário e ter uma visão diferenciada. Mas muitas pessoas, quando pensam em sucesso, pensam no dinheiro. E longe disso, o dinheiro é um meio aonde as pessoas conseguem, às vezes, ter um conforto melhor, às vezes não, vai ter um conforto melhor. Não estou dizendo aqui que o dinheiro não é importante, é fundamental, só que outras coisas também por trás disso faz parte, porque nós precisamos de um controle. Você não vai ver aí um passarinho voando com uma asa só.
tudo precisa de controle. Então você precisa controlar sua mente, sua realização, a sua vida financeira, a sua vida amorosa, as suas consequências, tudo você precisa passar por esse controle. A segunda lição que eu quero falar para vocês, quando você se acalma, o universo vai fazer, ou seja, te devolver tudo aquilo que você deseja. Ou seja, o que é isso? Isso é um processo da inteligência emocional. Nós precisamos ser inteligentemente emocionalmente. Por quê? Porque as pessoas que não têm, que não carregam isso, ou que não aprendem esse processo, tem algumas pessoas que já têm essa inteligência emocional de nascença e outros precisam treinar. Então, na grande maioria, é preciso passar por um treinamento. E ao longo dos anos, ou seja, nos últimos anos, aí tivemos o privilégio desse avanço da tecnologia, e por trás disso, vários autores, vários escritores, várias pessoas que têm um QI elevado, chegou a conclusões do desenvolvimento da inteligência emocional, onde é muito importante para todo esse processo da humanidade. E aí, a gente chega hoje, quem estuda inteligência emocional, depara com o pai da inteligência emocional, que é o Daniel Goleman. Esse cara revolucionou aí na década de 90. Não estou aqui fazendo propaganda, é porque eu aprendi muito com ele nos livros, nas palestras, enfim, trazendo lá vários de conhecimentos. E isso eu uso no meu dia a dia, me controlo as emoções. Às vezes a gente pensa em sair, mas quando a gente lembra, entra naquele processo dos 5 aos 10 segundos, e aí voltamos para nós e tomamos as nossas atitudes, as nossas decisões, não motivada por emoções, por raivas. Ou seja, quando você volta para si, volta para a sua realidade, as suas decisões são diferentes do que você toma decisões motivadas por fatores como citado anteriores, como raiva, como uma agressão, por exemplo. Hoje, nas grandes cidades, passamos por muitas dificuldades, que nem o trânsito, fechamentos, e aí as pessoas não querem obedecer, aquele Deus nos acuda, aquela fechada no trânsito, que às vezes acontece, principalmente quando a gente vive nas grandes cidades, mas também hoje está acontecendo nas pequenas cidades, até nos vilarejos. Quem mora aí nas periferias também já está tendo essas mesmas dificuldades, porque cada um quer estar na frente, não importa como, mas quer estar lá na frente. Às vezes está ali atrás empurrando você, você está ali tranquilo, às vezes por segurança mesmo, mas você tem que acabar saindo daí da frente, às vezes provocando um acidente, sendo acidentado, mas as pessoas hoje estão deixando a desejar, ou seja, não estão mais fazendo aquele papel, ou seja, ser uma pessoa empática, ser solidário, porque se tem alguém que está andando à frente, e depende de estar andando na sua velocidade, nós precisamos respeitar, mas não acontece, assim como naquelas filas a que a gente está, de alguns estabelecimentos, não respeitamos e também não damos preferência para aquelas pessoas que necessitam daqueles atendimentos mais rápido, ou seja, outras pessoas agem de má fé. Então, dentro de todos esse contexto, a gente precisa usar nossa inteligência emocional. Eu sei que a gente tem que levar, às vezes, muitos desaforos para casa. Tem pessoas que falam que não leva. Lógico, você é uma pessoa descontrolada emocionalmente, traz esses diversos transtornos e acaba prejudicando de uma certa forma. Então, vamos deixar, vamos respeitar, ser o cidadão na qual você veio ao mundo para contribuir. Se dentro daquele ambiente, se aquela localidade, você vê que as pessoas são pessoas desorganizadas, são pessoas que não
respeita esse processo, muda para outras localidades, vai ter outros locais que vai ter pessoas do seu mesmo nível, ou seja, se conecta com você, deixa essas pessoas para trás, ali no silêncio, sem arrogância, usando o processo da inteligência emocional, desenvolvendo essas habilidades para que você possa ser um cidadão lá na frente que não tenha sequelas com algumas dificuldades, porque se a gente tiver o pavio curto, digamos assim, a gente acaba arrumando essas confusões o tempo inteiro, porque as pessoas, cada qual quer ser um melhor do que o outro. Então, a gente precisa, se aquele ambiente não está apropriado, ir buscar outros ambientes, buscar novas pessoas. Você está dentro do ambiente que as pessoas são educadas, é totalmente diferente de você estar dentro do local que as pessoas ali falando aqueles monte de palavrões, seu ouvido chega a dói, você às vezes tem que estar ali, mas você não está feliz, está triste com aquelas realizações. Assim como eu estava esses dias assistindo o jogo do Brasil com o Japão, ou seja, depois aquelas pessoas, aqueles japoneses ali com aqueles sacos de lixo, aí alguém foi e perguntou por que aquelas pessoas estavam com aqueles lixos. Uma criança, aí eu falei, eu digo, é porque eles precisam fazer a limpeza, ou seja, eles têm essa cultura de fazer aquela limpeza assim que o jogo terminar, ou seja, as garrafinhas, aquelas coisas que estavam ali, não fica nada. Depois de todo o processo, quando você vê aquele estádio, parece que nunca teve um jogo, parece que você vai aqui, por exemplo, aqui no Brasil, e aí, quando você acaba, tá tudo revirado, carteira até quebrada, ou seja, aquela falta de cultura, desorganização, porque ninguém respeita ninguém. E aí, isso vai trazendo uma série de dificuldades pelo processo da inteligência emocional e você não controla as suas emoções. Quando nós controlamos as emoções, tudo passa por um processo do florimento, da floração, onde a gente vê toda essa leveza na nossa alma, é igualmente aquelas pessoas que se diz a não perdoar, vai ter várias dificuldades na sua vida e não é para outra pessoa, é para você. Então aprenda a fazer isso em silêncio, perdoa, libera aquela pessoa. Não é para o bem dela, é para o seu, é para a sua leveza do seu coração e você vai ver que as coisas vão fluir na sua vida de uma forma extraordinária. É porque às vezes nós queremos dormir com o inimigo e isso vai martelar, e no dia seguinte você está cansado e não vai produzir, isso vai se repetindo e você vai adoecendo aos poucos. Então, essa era a segunda lição daqui desse conteúdo, desse aprendizado, e a gente vai continuando. Eu estou hoje com a rinite, já falei, meio atacado, está difícil, mas nós não desistimos. A terceira lição que eu quero passar para vocês é sobre ninguém vem pronto de berço. Ou seja, nós precisamos passar por uma série de aprendizado ao longo da vida. Quando a gente passa por esse processo de treinamento, de desenvolvimento, então, quando a gente aprende com esse treinamento, possivelmente a gente tem uma leveza na nossa vida. Porque muitas pessoas não querem essa mudança, acha que já veio com aquele dom, com aquilo para poder cumprir aquela missão. Lá no passado, as pessoas falavam das pessoas quando já veio do fixismo, ou seja, achava que todos esse processo, quando a gente chegava ao mundo, já passava por tudo isso, que isso acontecer, que Deus tinha esse controle e tudo, todos aquele processo. Mas ao longo do tempo, através de tecnologias, de estudo, a gente sabe, vem visualizando, ainda tem essas pessoas que acreditam nesse fixismo, quando Deus criou todos aquilo e nunca mudou, e a gente vem analisando que hoje as coisas vão mudando. O processo tecnológico, essa geração de espécies de pessoas, isso vai mudando ao longo da história. Assim como lá no passado, no surgimento da humanidade,
segundo os estudos, nós fomos originados de lá dos primatas e foi passando por essas mudanças e possivelmente lá no futuro, há muitos anos pela frente, as espécie humana tenha outras características físicas, mentais, desenvolvimento, assim como as espécies também vão se transformando e mudando através do processo físico e químico, tudo dentro dessa realidade. Então é o motivo pelo qual que nós nunca viemos pronto de berço. Precisamos passar por essas transformações. Uma criança nasce, ela não sabe andar, ela não sabe falar, ela não sabe ler, não sabe escrever, e esse processo, aos poucos, nós vamos moldando, vai desenvolvendo. Cada uma pessoa aprende dentro do seu período de aprendizado, é preciso respeitar os tempos. Tem pessoas que fazem comparação porque aquela outra pessoa já aprendeu e ela ainda não. É porque tem que passar pelo processo, pelo tempo, o tempo de aprendizado e a vontade. Às vezes, algumas pessoas só vai se despertar e ter curiosidade para um determinado tipo de coisas depois de alguns anos. Outros já têm essa curiosidade mais cedo, mas é preciso respeitar através de conhecimento, de informação, ou seja, às vezes as pessoas vão trabalhar dentro de uma empresa e não tem habilidade, mas aos poucos vai aprender. Assim como você vai para a escola, assim como você vai para a universidade, assim como você vai pegar aquele carro para dirigir que nunca dirigiu, tudo a gente aprende, desde que você tenha vontade, tenha foco, tenha visão. Mas se você mandar essa mensagem para o seu cérebro dizer que você não aprende, o seu cérebro, como gosta da zona de conforto, vai dizer parabéns, você não vai aprender mesmo. Fique onde você está. Esse, essas conquistas são para pessoas que já nasceu com esse dom. E não é bem assim. É muitas vezes lá no passado as pessoas falavam que aqueles líderes já tinham que nascer já predelimitado, ou seja, com aquele dom para ser líder. Não, mas hoje, através de estudos, a gente sabe que as pessoas podem aprender. É aquele exemplo dos predeiros que eu falei lá anterior. Vai ter aquele que já veio com as suas habilidades e outros precisa passar por algumas transformações, mas que vai aprender, vai. Mas a grande maioria, é nós que temos que educar os nossos filhos. Não é a sociedade que tem que educar, é nós. A partir do momento que você passa por esse processo da educação, seus filhos vão ser educados, entendeu? Não é, se vocês não educam, eles não vão ser educados, é simples assim. Então mantenha essa boca fechada, pare de falar, porque quando você fala, você alimenta o seu cérebro, e se o seu cérebro entende que você já conquistou, e aí passa por esse processo que você vai passando por uma série de dificuldades, e aí lá na frente você não vai conquistar nada, porque simplesmente você falou. Eu falava tudo para as pessoas, e depois, com o tempo, quando eu aprendi, veio os arrependimentos. Mas já tinha passado, é bater a poeira, levantar e começar de novo. Fala, eu não vou fazer mais dessa forma. Eu sei que é difícil, mas a gente tem que encarar todo esse processo, essa realidade, porque ao longo dos anos a gente vai aprendendo. Seria bom se a gente aprendesse logo no início, tivesse ali alguém, por exemplo, principalmente os pais, que ensinassem, mas a grande maioria dos pais também não sabe. Os nossos pais erraram com nós, nossos avós erraram com os nossos pais, e o processo vem desde o início da humanidade. Então a gente vem passando por uma série de transtornos ao longo da vida,
Cada um de nós entende as dificuldades, o processo de aprendizado e está tudo certo. Nada de ficar reclamando. Se lá atrás vocês hoje, eu conheço muitos filhos que ficam reclamando dos pais que não tem sucesso porque os pais bloquearam, mas não foi por maldade deles, ou seja, eles querendo agradar, dando de tudo e te bloqueando no seu processo de crescimento. E hoje vocês estão uma pessoa neutralizada, porque, como citei, o nosso cérebro ele gosta da zona de conforto, ele gosta do mínimo esforço possível. E quando os filhos recebem tudo pronto dos pais, eles não vão fazer enquanto os pais estiverem disponíveis para fazer. Isso acontece na realidade, enquanto tem alguém fazendo, ninguém vai fazer. É simples assim. Imagina você estar dentro de um ambiente, dentro de uma casa, ou dentro de uma localidade, enquanto tiver alguém fazendo, ninguém vai fazer. É simples assim. Aí a gente acha que não, que a culpa é do outro, fica colocando a culpa na sociedade, no governo, mas nada você fez, foi falando para as pessoas e uma série de coisas vai acontecendo na sua vida. Então, pessoal, essa estratégia de manter a boca fechada é uma das melhores estratégias para o nosso desenvolvimento. É porque, às vezes, nós temos um ditado que fala que a língua coça, ou seja, a gente quer falar, a gente quer colaborar isso com as pessoas, porque é confortável naquele momento para nós estar falando isso, nós vamos ter a aprovação das pessoas, as pessoas vão falar parabéns, você consegue, mas por trás disso é uma série de transtornos. Vem o processo da desmotivação, vem o processo ali das pessoas não ir fazendo, e muitas dessas pessoas, pega essa fórmula pronta, pega essa receita que você está passando e elas vão fazer o bolo da vida. Você não teve coragem de fazer e elas vão fazer, porque você entregou a receita, você entregou o código e elas vão fazer isso. Ou seja, é você que foi responsável por a sua falta de não sucesso de você mesmo. Aí você vai reclamar que as pessoas te roubaram, que era para você ter feito isso e as pessoas atravessaram na frente, elas foram desonestas. Não, foi você que entregou a chave, foi que você que entregou o código para as pessoas. Então, a partir do momento que você fala para as pessoas, ela fica observando e vai analisar se aquelas ideias são boas. Elas vão te elogiar, muitas delas vão dizer que você consegue, mas a sua motivação, aos poucos, como o cérebro já imagina, já se coloca como uma conquista, ele vai acabar deixando você para trás e você não vai conquistar aquilo que você almeja. É simples assim. Mas a gente tem que ter um certo de conhecimento, uma certa de habilidade, porque você fala, não, mas eu conheço essa pessoa, é uma pessoa confiável. Todas as pessoas têm uma pessoa confiável. Assim como você tem um amigo que você confia, digamos 100%, aquela outra pessoa que você encontrou, aquele segredo, digamos assim, ela também tem. E ela não vai ficar com aquilo guardado porque ela precisa contar para alguém. Ou seja, ela não vai ficar ali, porque é instinto humano de falar, ou seja, tem que liberar para ter aquele processo daquela adrenalina, aquelas dopaminas. Aí ele começa a falar que vai ficar feliz em contar isso, contar essas histórias, contar essas fofocas. E aí você vai lá e conta para esse amigo. Essa outra pessoa que já contou para outro amigo dela, tem outra pessoa, é um processo contínuo. E aí, quando você pensa que não, tá todas as pessoas, grande maioria das pessoas, já sabe da história. E diferente, elas vão aumentando ainda mais aquele nível de conhecimento para narrar, fazer uma narrativa, para aumentar, para que quando chegar lá na frente, a história que era pequena, que teria um impacto não tão grande assim, ela vai trazer um impacto gigantesco na vida dessas pessoas e daquelas pessoas que estão em volta. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso para fazer todas essas realizações. E aí
São essas lições que eu venho passando aqui para vocês, dentro desse processo, para a gente ir aprendendo. Eu sei que para algumas pessoas ainda não faz sentido, mas tá bom, tá tudo certo, é assim mesmo, aos poucos, vai estudando. Assim como não fazia diferença, que não fazia essa realização, eu achava que não tinha, que não precisava disso, lá no passado, quando eu estava no início dos conhecimentos, se tivesse obedecido a regra do jogo, hoje poderia ser diferente, mas é fácil, a gente precisa respeitar todo esse processo. Ainda bem que eu fui acordando aos poucos até descobrir esse processo. E eu quero falar para vocês sobre a quinta lição, também a última, são 5 lições que eu separei dentro desse vídeo para contar para vocês, o sucesso está nas pequenas coisas. Tem gente que acha que o sucesso é quando consegue algo extraordinário, algo gigantesco. E não, nós precisamos celebrar esse sucesso pequenos, passo a passo, porque o nosso cérebro, a nossa mente, gosta dessas realizações, ou seja, ele vai ficar fascinado quando você conquista algo, quando você, por exemplo, ali aprendeu as primeiras lições, passou para a segunda, ou seja, fazer esses processos de comemorações ali para o seu cérebro, falando que você está empenhado, está focado nos seus objetivos. Então, vá conquistando essas pequenas conquistas. Não espere para você conquistar, comemorar só quando você conquistar algo extraordinário, que talvez você não vai conseguir fazer isso, porque além de não dar tempo, você também o seu cérebro pode te sabotar no meio dessa estrada da vida e você não conseguir alcançar, ou seja, há um motivo pelo qual muitas pessoas vão desistindo de um projeto, abrem um negócio e deixam, porque não alimenta o seu cérebro ali com essas dopaminas de sucesso, de motivação, para que você possa alcançar os resultados. Aí você fica sem querer fazer essas comemorações, porque você acha que vai gastar algo, e aí isso não é gasto, isso é investimento. Muitas pessoas não querem, às vezes, fazer isso porque acha que está gastando, mas hoje, para que você possa crescer, você tem que investir, seja em qualquer área for, investir recurso necessário se precisar, investir conhecimento, investir uma série de fatores, senão você não vai conseguir. Algo que vem fácil, você não vai dar valor, não vai valorizar. Então é preciso passar por um processo de aprendizado e conhecimento e habilidade para que você possa alcançar algo extraordinário na vida. Então tudo é assim.